Mas realmente muito difícil de você imaginar. Você tá com uma criança pequena naquela situação. Então foram coisas, assim, que eu fui percebendo. Até que, assim, depois eu engravidei novamente. Uma coisa, ele fazia massagem em você? Não, em mim não. Não? Não, em mim não. Ah, não era uma Não coisa. tinha também um momento depois da minha vida. E uma coisa que eu achei estranha também foi que, assim, depois que a Júlia nasceu, eu imaginei que como ele era uma pessoa que gostava muito de banhos, de massagens e tudo mais, eu falei, bom, ele vai ajudar com a criança. Mas era uma situação que ele continuava vindo pra casa com a filha e tal, e aí eu comecei a me levantar da mesa e pegar minha filha e falar assim, eu vou dar banho na Júlia. Ele falava, ok. E ele não me ajudava. E ela então, com quanto tempo? A Júlia? Pequenininha, bebezinha. E eu imaginava, eu falei assim, bom, depois que a bebê nascer, ele vai ter esse mesmo interesse pela bebê. Mas não tinha, né? Foi só ter quando ela começou a ter 1 ano de idade. Você vê como é que é. Você tá pegando... Exatamente. Porque assim, eu aprendi com todo... O pedófilo, não é todo mundo é igual. Como tem cachorro, tem poodle, pastor alemão e tal... Tem pedófilo que gosta de bebê há 1 ano. Depois, pedófilo que gosta de 1 ano a 2. Tem pedófilo que gosta do período inteiro. Você conta que quando ele era casado com a outra mulher, durante o primeiro ano eles ficaram casados. Sim. Aí eles se separam e ele começa a ficar com a bebê. Com a filha. Com 1 ano de idade. É onde desperta. Pode ser. Pode Porque ser. até ela ficar com 1 ano de idade, eu não tinha pensado nisso. te deixo com ela que eu tô aqui com... É a partir de 1 ano, quando começa a andar, quando começa a ter... exatamente. Porque bebezinho, muito bebezinho, assim, de 3 meses. Quando ele começa a ter resposta. É. Começa a falar bilu, 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 bilu. Então ele começa a ter a interação. Pelo que eu aprendi de todas as pessoas que eu já entrevistei, tem isso também. Sim. Tem muito a ver com aquele 1 ano. Então isso começou a acontecer e não tinha o mesmo interesse pela Júlia que ele tinha pela filha. E eu comecei a ficar muito solitária, mais do que eu já tava. Até comecei a pensar numa situação de divórcio. Eu vim com a Júlia pro Brasil, fiquei aqui um bom tempo sozinha? Com a Júlia. Sozinha, sem ele. Fiquei porque eu não tava aguentando mais, assim. Ligava? Ligava, falava, enfim. Mas, assim, eu quis vir pra cá pra ficar com a minha família. Fiquei um bom tempo, uns bons meses, assim. Foi uma felicidade danada. Retornei pra lá e... Ele não veio pro Brasil? Nesse momento não, vim sozinha, então fiquei um bom tempo aqui com ela, retornei, enfim. Ele era uma pessoa, começou a ser uma pessoa completamente possessiva e controladora comigo também, de não deixar que eu saísse, eu queria fazer atividades e ele não deixava, eu queria trabalhar, ele não deixava. Enfim, sempre me deixando ali, ele começou a me isolar também de situação. Eu vou dar um exemplo, eu queria matricular a Júlia numa aulinha de natação pra bebê, né, porque eu queria conhecer outras mães ali, eu tava numa cidade sozinha, eu tinha ido pra lá grávida, ou seja, não conhecia, no meio do inverno, não tinha amizades, assim. Então eu falei, bom, depois que a Júlia nasceu, eu falei, bom, quero socializar, conhecer outras mães, outros bebês e tal, e pedi pra ele, eu lembro que era 30 euros por mês, e ele falou que não tinha esse dinheiro pra mim. Você não tava trabalhando? Não, porque eu saí do trabalho voluntário. E aí ele falou que não tinha esse dinheiro. Só que pra filha, ele pagava aula de dança, que era 150, aula de basquete, que era 70, e várias outras coisas, e eu não dava despesa alguma. E não tinha esse valor, assim. Então ele fazia de absolutamente tudo e não deixou eu fazer as aulas, fazia de tudo pra me isolar. Eu saía de casa uma vez na semana pra ir ao mercado, ele tinha que me pegar, me deixar na porta, eu fazia as compras e ele me pegava na porta do mercado e me deixava em casa. O fator de você não ser, você não era de lá, você não tinha amigos, você não tinha ainda a realização de uma vida social, era o que ele queria. Exatamente. Era mais fácil, ele não precisava nem te isolar das pessoas, essas pessoas não existiam. Ele só não podia te permitir conhecer. Isso também tá na roda dos acho que abusadores. até pra gente passar um pouco disso, eu queria contar assim, o que foi aquela noite. Qual delas? A noite pior, assim, pra mim, né? Diversas coisas foram acontecendo, e que eu já desconfiava, né? E aí eu já tinha a Isabela nesse momento. Ele trabalhava com a segunda filha. Ele trabalhava entre a primeira de madrugada. E a segunda, como é que foi a relação de vocês? Só isso, assim, vocês tinham uma relação marido e mulher? Vocês... Muito pouco. E na verdade, a gente teve uma relação que muitas das vezes, hoje, assim... Conversando com algumas pessoas, especialistas também, que chegaram pra mim e me alertaram pra isso, e que eu falei assim, que você dá um choque também, de falar assim, que eu fui abusada. Eu te falo, perguntar isso, a Isabela não pode ter sido filho de um abuso? Foi, hoje eu tenho certeza que foi. Relações forçadas, assim, sabe? Então, aquilo tudo, enfim, levou... Então você relações, não queria ter outra filha, não era? Vamos ter outra filha. Não queria, assim, não planejei. Na verdade, eu já tava, Ela inclusive, pensando... Nem a primeira, né? Eu já tava pensando no divórcio, assim, só que eu não sabia como sair daquela situação sem deixar a minha filha vulnerável, porque se eu me divorcio dele, ele vai ter direito à visita. Isso significa que ele vai poder pegar minha filha aos finais de semana e levar pra casa dele e ficar sozinha com ela. Então, você se vê presa dentro de uma situação que eu não queria deixar minha filha sozinha com ele. Então, ou eu saio daqui e me divorcio e provavelmente ele vai ter direito
a visitas, porque passar finais de semana, férias e tudo mais. E assim, nós como mães, como mulheres, a gente às vezes, tem muitas que fazem isso, e hoje em dia eu percebo, porque tem muitas mulheres que, quando eu via na televisão, falava assim, abusou da criança durante tantos anos, e eu perguntava, gente, como é que fez isso? Mas hoje, dentro da situação, você vê tudo que prende a pessoa dentro daquela situação, principalmente o medo, porque se você sai daquela situação, você deixa a criança extremamente vulnerável. Enquanto a gente tá ali, a gente entende que eu tô aqui. Então, assim, eu não deixava ele dar banho na Júlia. Eu ficava de olho. Quando ele ia fazer as coisas com a filha dele, eu ficava de olho. Eu tentava, assim, você ali dentro daquela situação, você ainda tenta controlar alguma coisa. Então, ele nunca havia ficado sozinho com a minha filha. Nunca. Vou sair, vou não sei o que, ficar com ela. Eu sempre fiquei com a minha filha junto comigo, porque eu não tinha essa confiança de deixar junto, né? Então, enfim, isso acontece muito. A série Made mostra muito isso. Você já viu Made? Já vi. Netflix tem muito a ver também. E uma série brasileira, Bom Dia Verônica, que nem é uma série que eu gosto, mas tem uma boa história que é do Edu Moscovitz, daquela atriz fantástica que eu esqueci, ruiva, que ele faz tudo isso, ele põe ela dentro de casa, tal, não sei o que lá, blá, 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 a tal da passarinha, ele prende ela na gaiola. Então eu tinha essa situação, e aí, enfim, o que aconteceu nessa noite foi que ele chegou do trabalho, que ele chegava 3 horas da manhã, chegou do trabalho, eu tava dormindo já no quarto com a Isabela, a pequenininha, né? E uma coisa, assim, pra falar, eu utilizava muito as minhas filhas como escudo. Como assim? Porque eu colocava elas pra dormir do meu lado e deixava elas mamando, assim, porque eu não queria que ele se aproximasse de mim, assim. Às vezes ele chegava do trabalho 3 horas da manhã e poderia chegar e querer alguma coisa, e acontecia dele vir pra cima de mim, querer alguma coisa, e eu com a bebê aqui virada de lado, de costas pra ele com a bebê, e empurrava, e falava não e tal, a bebê ali. Mas ele mesmo assim insistia, o que é uma coisa meio estranha, né? Você, a mulher, tá ali com o bebê do lado, e o homem querer ter relações sexuais com você na presença ali, com um bebezinho do lado, com a criança do lado. Nossa, mãe. Também isso é estranho, sabe? Mas eu empurrava, e muitas dessas vezes que eu empurrava, que eu falava que não, já aconteceu de ter uma situação forçada. Por isso que eu falei que você entender que você foi abusada sexualmente também é complicado, porque você, não é porque você tá casada, meu marido. Você pode ser abusado. Se você falou não e não quero, é um abuso sexual. Então, abuso sexual. É abuso. Então, assim, numa dessas noites eu tava dormindo com a Isabela, ele chegou em casa às 3 horas da manhã, Júlia tava dormindo já no quarto dela, e a Júlia dormia muito tranquilamente, era aquela criança que praticamente não acordava, se acordasse vinha pro quarto, a porta era bem pertinho, e eu tava dormindo, eu escuto um grito muito grande, um grito, assim, não foi, era um grito mesmo, assim, ela gritou. A Júlia, que já tava no quartinho dela dormindo, porque eu tava com a bebê, pequenininha, a Isabela, e eu não podia deixar as duas. Quantos anos a Júlia tava? 2 aninhos. Ela tem uma diferença de 2 anos. 2 anos, A Isabela era recém-nascida, Júlia tava dormindo no quartinho já dela sozinha. Já tava na idade do abate. E aí, ali, eu peguei e levantei muito rapidamente, fui até o quarto, a luz estava apagada. A primeira coisa que eu fiz quando eu abri a porta foi colocar assim a mão no interruptor, acendi a luz, e aí foi quando eu me deparei com a cena de que nenhuma mulher gostaria de ver na sua vida, que foi dele, assim, ele tava de frente pra Júlia, a Júlia tava sentadinha assim no trocador, ela tava de roupa e de fraldinha, mas ele tava só de cueca, e ele tinha uma ereção, e a cueca dele tava melada, assim. Isso eu percebi depois, porque na hora eu nem consegui ver. Eu entrei, peguei minha filha dos braços dele, e a Júlia, eu costumo dizer assim, porque eu nunca esqueci esse choro assim, da Júlia, que eu acho que eu nunca tinha presenciado minha filha chorar desse jeito, que ela chorava um choro de desespero, de medo, de pânico, que ela chorava de... que ela não conseguia nem respirar, assim, sabe? E ele bastante assustado. Então eu peguei a Júlia, eu lembro de colocar a Júlia aqui, colada no meu peito, e a Júlia com 2 aninhos, ela nem respirava direito. E ela botava muito a mãozinha assim na boca e fazia assim. Eu pedi pra que ele saísse do quarto. Como eu já tinha algumas desconfianças, a primeira coisa que eu fiz foi colocar a Júlia na cama, abrir a fraldinha, abrir o botãozinho assim, né, da roupinha que ela tava, e olhar a fralda. Nisso ele entrou no quarto. Quando ele entrou, foi quando ele entrou que eu vi a situação, a cueca melada e tudo mais. E eu falei ele perguntou assim pra mim, já muito nervoso, né? Por que você tá olhando a fralda dela? E eu, assim, me intimidando. Eu falei, olha, eu tô olhando porque eu quero ver se ela tá com xixi ou cocô, assim. Obviamente que eu sabia que minha filha não iria estar chorando desesperadamente, ia dar um grito daquele jeito. E outra coisa, assim, a criança quando tá na presença do pai ou da mãe, a criança não chora daquele jeito desesperada. Muito pelo contrário, ela tem que estar
se sentindo protegida e segura, né, naquela situação. Então, ela não caiu, ela não aconteceu nada, ele falou que não sabia. E as respostas dele foram assim, por incrível que pareça, acho que ele era tão maluco que ele chegou a falar que ela podia ter visto um fantasma. Justificativa dele. Ela viu o lobo mau, não foi? Exatamente. Então eu abri a fralda dela e ele falou assim, aí eu falei assim, por quê, né? Eu tô olhando se tem xixi ou cocô, por quê? Eu perguntei. Ele falou assim, porque a fralda dela pode estar um pouco funny, engraçada. Funny, engraçada. Por que tá engraçada? Ele falou, porque eu troquei ela no escuro. Por que você trocou ela no escuro? Porque eu não queria acordar ela. Beleza, eu pedi, fiquei bastante... Tentei acalmar a Júlia, ele entrou novamente. E aí, na verdade, eu abri a porta e falei assim, chamei ele, falei, fulano, por que você trocou a roupa dela? Porque ela tava com uma roupinha diferente da que eu tinha colocado. E outra coisa que eu percebi também naquela noite foi que todas as noites durante o dia, né, a gente que é mãe, a gente sabe, a gente tem geralmente o trocador e a lixeirinha do lado que a gente vai trocando e vai jogando. À noite, quando eu colocava minha filha pra dormir, eu sempre tirava aquela lixeirinha pra não ficar com cheiro ruim no quarto. Então nunca tinha nada durante a noite. E quando eu olhei na lixeira, tinha uma fralda. Só que a fralda tava seca. Não tinha cocô, não tinha xixi, tava como nova. Ou seja, sem motivo algum pra aquela fralda ter sido trocada naquela noite. Entendi. E ela tava com uma roupinha diferente. Ou seja, que minha filha ficou sem roupa na presença dele naquela noite, ela ficou. E ela tava chorando desesperadamente. Então aquilo eu fiquei muito desesperada. E eu perguntei pra ele, por que você trocou a fralda da Júlia? E ele falou assim, é porque ela se molhou. Ela acordou, ele falou pra mim que ela tinha acordado, escutado o barulho dele lá embaixo, e ela pediu água pra ele deu água e ela se molhou. Aí, assim, pra mim não fez sentido. Primeiro que eu fui procurar a roupa onde tava, peguei na cara dele, tava assim, seca. Peguei e tava seca. E eu mostrei pra ele, eu falei assim, mas tá seca. Ele falou assim, deve ter secado. Ah, sim, porque a gente tá no Brasil a 45 graus. Assim. Exatamente. E aí, E aí não casou nada pra mim. Porque eu falei assim, você falou que entrou no quarto dela e trocou a fralda dela no escuro porque você não queria acordar. E ele tava depois uma boa te respondendo? Não, muito nervoso. É porque eu tô falando ele tava assim. Querendo ser agressivo? Já? Agressivo. Ele respondia, tipo era tipo assim, why you asking? Era mais ou menos assim. Tipo, o que você tá querendo dizer com isso? Why you asking? Tipo assim, sabe? E eu meio que intimidada. Eu falei assim, eu só quero entender o que tá acontecendo aqui. Minha filha tá gritando, chorando, eu com ela assim nos braços. E ela chorando ainda, chorando. Minha filha tá gritando desse jeito, o que aconteceu? E ele não tinha ela explicação. Já falava muito pouquinho, não conseguia se expressar. Não, ela colocava muito a mãozinha no rosto, reclamava muito da boca. Nesse momento, aí eu desci com a Júlia e liguei pra minha mãe. Era de madrugada, era 3 horas da manhã lá, né? E liguei pra minha mãe. E a minha mãe, eu já vinha conversando muito com a minha mãe sobre as coisas que estavam acontecendo. Uma das coisas que eu conversava muito com a minha mãe era sobre a troca de fraldas. Porque ele desenvolveu isso, assim. Uma coisa que eu percebi foi que ele começou a chegar do trabalho, ele me cumprimentava. Hi, Raquel. Aí ele chamava a Júlia. Oi, Júlia e tal, vamos lá pra cima trocar sua fralda. E ele levava a Júlia pra trocar a fralda. E eu ficava sempre de olho. Então, assim, como eu via que tava demorando, eu pegava um urso, eu pegava uma roupa, uma toalha, qualquer coisa e ia atrás. Pra poder ver o que... Pra ter uma desculpa, pra não deixá-lo nunca sozinho com a Júlia. Ele já tava no banho com ela, então? No banho, não. Ele ia pro quarto pra trocar a fralda dela, só que demorava. E aí, quando eu entrava, eu falei assim, bom, já tá demorando. Fralda você troca muito rápido. É que eu achava que pra trocar a fralda tinha que dar banho, não? Não. Ah, tá. Passa o paninho umedecido e tal. Si. Aí aí eu entrava no quarto nessa situação, quando já havia passado um tempo, e aí quando eu chegava lá, a Júlia ainda tava deitada no trocador e sem fralda, sem roupa, né, sem a parte de baixo ainda. E eu sempre questionava isso. Aí ele falou, come on, we are just playing, tipo, sempre me intimidando. O que você tá querendo dizer com isso? Só que eu não tinha... Assim, é o que eu tô falando. Hoje, você fala assim, mas tinha que saber, eu nunca tinha visto efetivamente na minha cara uma situação de abuso, até porque o abusador não faz nada na sua frente. E você sair daquela situação, ir na polícia e falar assim, eu quero denunciar aqui o pai da minha filha por abuso sexual, porque ele tá demorando muito a trocar a fralda dela, e quando eu cheguei lá, ela tava sem fralda no quarto. E vamos lembrar que eu aprendi com você que a Irlanda é um país mega machista. Muito machista e xenofóbico também. Então como é que além você de vai... Mulher, você é brasileira. É brasileira. Então como é que você sai de uma situação e você fala assim, por que você não fugiu, por que você não foi denunciar? Porque se eu fosse denunciar sem ter provas concretas sobre um abuso sexual, eu sou acusada, quem perde a guarda sou eu, ele fica com a guarda e eu deixo a minha filha numa situação de vulnerabilidade. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Os abusadores, eles são dificilmente eles deixam marcas, porque eles começam a abusar sexualmente da criança dessa forma. E não é, assim, penetração, não é esse tipo de coisa, até porque a criança é muito pequena. E uma delegada, Paula Mari, que é... Enfim, sim, adoro a Paula.
Também. Ela me explicou, ótimo. ela falou assim, eles começam a fazer isso com as crianças muito pequenas pra acostumar. E assim, normalmente são atos e gestos pra que a criança cresça com aquilo achando que aquilo é normal. Então eles começam a fazer aquilo com a criança muito pequena. Então assim, essa situação da troca de fraldas foi uma situação que eu comecei a perceber. E a outra filha, ela já começou a deixar de lado, não? Mais ou menos. Porque isso também é pedófilo. Sim, também, tem uma idade. Ele sai de ela já estava chegando na idade que não tirar essa, a outra já tá pronta. Já tá ali. Então, assim, eu comecei a ver isso. E aí, nessa noite, eu desci e eu já conversava com a minha mãe dessas coisas. E falava, mãe, é muito estranho. E a minha mãe falou assim pra mim, você faz o seguinte, você sabe a hora que ele chega do trabalho? Geralmente, ele me avisava. Você sabe a hora que ele chega do trabalho? Você pega a Júlia, você dá banho na Júlia, você troca a fralda da Júlia. 2 minutos antes dele chegar, você checa a fralda da Júlia e vê se tá ok. Eu comecei a fazer isso. E ele chegava em casa. Oi, Raquel, tudo bem? Oi, Júlia, tudo bem? Let's go, vamos trocar suas fraldas. E eu falava, opa, peraí, Júlia, vem aqui. Chamava a Júlia, olhava assim a fraldinha dela do lado e perguntava pra ele, por que você quer trocar a fralda dela? E a gente começou a ter muitos embates por conta disso. Porque eu tava sempre questionando. Sabe, assim, a filha dele já um pouquinho maior, a gente tava jantando, ele falava assim, a filha dele falava assim, papai, eu quero fazer xixi. Ele falava, ok, ele levantava da mesa, ia pro banheiro, fechava a porta, quando não tinha necessidade. Eu não precisa fechar a porta, você tem a mãe só lá. E eu falava, uma criança já de 6, 7 anos, se ela tá na escola, a professora não acompanha ela pra ir na escola. Quando ela tá comigo aqui dentro de casa, ela vai sozinha, ela sabe ir ao banheiro. Aí sua filha é mais velha. A filha é mais velha. A Júlia tá de fralda. Tá? Isso, eu tô explicando que existiam essas situações que a gente tinha embates, porque eu sempre o questionava com relação. Mas eu não tinha efetivamente uma prova concreta pra falar assim, ele está abusando, pra ter aquela certeza absoluta de você chegar, porque você não pode chegar e falar assim, eu quero denunciar porque ele levantou da mesa e fechou a porta pra filha fazer xixi. Tem que ter mais então você tem que ter mais do que isso. Você chegou a pensar em pôr câmera? Cheguei a pensar em pôr câmera. Mas eu era também dependente financeiramente pra comprar e tudo mais. Ele buscou a presa certa. E tinha toda uma dificuldade pra colocar. Eu cheguei a comprar uma câmera. Só que quando ela chegou, ela tinha uma luzinha vermelha e ela já precisava ficar ligada na tomada. E eu morria de medo daquilo acontecer. Então, assim, quando isso aconteceu, eu liguei pra minha mãe. E minha mãe já sabia. Então, eu liguei chorando muito de madrugada. Minha mãe se desesperou. Falou assim, é aquilo, Tuca, é aquilo. Minha mãe me chama de Tuca, é aquilo e tal. Aconteceu. Eu falei, mãe, chorando muito. E a Júlia chorando. Eu, mãe, meu Deus e tal, não sei o quê. Mãe, pelo amor de Deus. Isabela dormindo. Bebezinha, pequenininha no berço. Eu, mãe, pelo amor de Deus e tal, não sei o que. Ele desceu. E a pergunta que ele fez pra mim foi, você tá ligando pro hospital ou pra polícia? Ô, louco. Então isso assim já também me acendeu. Eu falei, por que você quer saber? Porque eu falei, não, eu tô falando com a minha mãe. Como assim se eu tô falando com o hospital, com a polícia? Ele tomou o celular da minha mãe. Português, além de tudo. Desliguei. Ele desligou o telefone, tirou o celular da minha mãe, da cara da minha mãe, na cara da minha mãe. Desligou o telefone e explicou que eu não poderia falar sobre o que acontece na nossa casa com absolutamente ninguém. Que o que acontece na nossa casa era na nossa casa, que eu não poderia falar com a minha mãe, com ninguém, sobre o que acontecia. E eu tô falando desse jeito, mas era assim, era gritando. Do you understand? Tipo, um celular na minha mão, assim, gritando comigo e você completamente apavorada com a Júlia ali. Ele subiu, me deu o celular. Ele devolveu? Eu ia perguntar. Devolveu o celular, subiu e eu fui colocar a Júlia pra dormir. Quando a Júlia acordou de manhã, a Júlia, eu abri a fralda da Júlia, que eu tinha checado. Naquele momento que eu chequei, normal. Quando eu acordei de manhã, a Júlia tava toda empelotada. Isso, machucadinha, sim, né? Não era uma questão de assadura, quem é mãe sabe, fica só vermelhinho assado. Mas não tem. É como se, isso, como se fosse, sabe assim. Hoje, é horrível pra mim dizer isso, mas o que eu entendo hoje é que era uma situação de barba. Ele tinha barba. Ele tinha barba como a gente. Barba assim, meio cerrada. Sim. E é uma questão de alergia. A pele do bebê é muito sensível, porque ela tava toda pinicadinha, assim, sabe? Cheia de bolinhas. Parecia como se fosse machucadinho, com uma alergia mesmo. Como se fosse uma irritaçãozinha, bem feinha. E toda vermelhinha. E tinha um pelo, assim, um cabelo masculino ali colado, assim, né? Grudado ali na genitália dela. Eu fotografei isso. E nesse outro dia, quando ele acordou muito transtornado, andando de um lado pro outro, muito desesperado pela casa. Ele não parava, ele sentava, ele levantava, ele perguntava se eu mexesse no celular, ele ficava em cima, ele falava muito desesperado. E aí, nesse dia, ele começou com uma coisa de que ele queria levar minha filha, a Júlia, pra receber a bênção do padre. Cismou com isso, que tinha que levar ela pra igreja pra receber a bênção do padre. Ela já tinha sido batizada, não? Já, mas ele queria levar ela pra receber a bênção do padre de qualquer jeito. É que um demônio deve ter passado perto, né? Isso é muito estranho, muito estranho. E eu não permiti que aquilo acontecesse, obviamente. Como eu tava com a Isabela... O que ele tava querendo com isso? Eu acho que são pessoas... pro padre ou queria levar pro Eu acho que queria levar pro padre. Aquelas pessoas bitoladas que abusou, que foi não sei quem. Então tem que... pra purificar. Ele foi demônio. Pra purificar. Ele foi demônio. Sim, talvez. O fantasma, ele era o fantasma. Entendi. Porque tem também alguns abusadores que não vivem só pelo prazer.
Ele vive pelo horror dele, de ele ser o que ele é. Pode ser. E aí, de repente, como se viu ali descoberto e queria fazer alguma coisa pra questão de pecado, de jeito nenhum. Até porque eu não poderia ir junto, porque a Isabela era recém-nascida, então ela não tinha todas as vacinas e eu tava evitando aqueles locais de aglomeração. Então ele foi sozinho. Nesse momento que ele foi sozinho foi quando eu fiquei sozinha, e aí eu pude pegar o meu telefone, liguei pra Tina, aquela senhora que eu conhecia lá de Galway, desesperada, e ela falou: Raquel, tem uma instituição chamada Cari, liga pra lá e pede ajuda. Aí eu busquei na internet rapidinho, vi o telefone e liguei. Só que era feriado de Natal, ali era... já é outro Natal, já tudo já Natal. Porque a Isabela já tinha nascido, né? Então no outro ano, e aí veio o próximo Natal. E tava ali naquele feriado de Natal, logo pós-Natal, que era tipo, se eu não me engano, 26 ou 27, assim, de dezembro. Algo assim, 26, 27 ou 28 de dezembro. E ali eu liguei, e aí chegou uma mensagem mensagem automática, né, dizendo que estavam fechados e tal, que era pra ligar pra Cruz Vermelha em situações de emergência. Liguei pra Cruz Vermelha, expliquei toda a situação. Eles me pediram pra ligar pro hospital regional, local lá. Liguei pro hospital regional, expliquei a situação. Falei: o que eu faço? Falaram: traz ela pra cá pro hospital. Eu falei: vai demorar muito? Porque eu tinha medo do que poderia acontecer. E uma das minhas maiores preocupações era que a Isabela ainda não era registrada. A Isabela não tinha documentação, a Isabela não tinha passaporte, inclusive. Porque a gente pensa assim: bom, eu vou pro Brasil, se qualquer coisa acontece. Só que ela não tinha documento e eu dependia dele pra tirar a documentação dela. Então você vê, é uma situação assim muito difícil, onde você, numa situação tá totalmente controlada. Controlada, urgência, emergência, e aí eu peguei e falei: vai demorar muito, que eu queria fazer os exames com ela, mas voltar de repente antes dele. E falou assim: provavelmente a noite inteira. Mas eu não tive escolha, comecei a arrumar minhas coisas. Só que aí você imagina, eu me trocar uma criança, trocar outra criança, pegar a bolsa de uma, pegar carrinho, agasalhar e tal, não sei o que. Tentei ser o mais rápido possível, só que eu já tinha perdido tempo. Ligando pra Tina, ligando pra Cruz Vermelha, ligando pro hospital, arrumando as coisas, ele chegou. Viu que eu tava querendo sair ali, não me permitiu mais sair, perguntou onde é que você tá indo e tal, trancou as portas e não me permitiu sair. Eu consegui sair daquela situação já no início do ano, que já era ali no iniciozinho de janeiro, primeiro... Você ficou todos esses dias dentro de casa? Todos esses dias dentro de casa, Isso sendo é um controlada sequestro. por ele, exatamente, sem conseguir sair. E aí eu finalmente tinha uma consulta da Isabela, aquelas consultas normais, fui pra lá. E nessa consulta foi quando eu tive coragem de contar pra assistente social, porque, na verdade, eu não tive nem coragem. Eu não fui preparada pra isso. Eu saí de casa com uma bolsa, com pouquinhas coisas, só pra fazer o exame e voltar. Por quê? Dentro daquela situação, conversando com a minha mãe e tudo mais, eu entendi que eu precisava convencê-lo a tirar o passaporte da Isabela, registrar a Isabela como brasileira, enfim, para poder ter os nossos direitos ali preservados se caso alguma coisa acontecesse. Então eu convenci ele a isso. Então quando a gente tinha marcado tinha uma agenda lá, né, que a gente tinha agendado lá com o pessoal da embaixada, que a gente levaria a Isabela para registrar. Então, assim, vou registrar a Isabela e depois eu faço as outras coisas, porque eu preciso dele para ter autorização. Então, eu fui lá nesse dia, e nesse dia foi que a assistente social falou pra mim: como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá a amamentação? Você tá dormindo bem? Tá se alimentando bem? Aí eu desabei, porque todos aqueles dias com aquilo tudo guardado dentro de mim, eu desabei e contei pra ela. Como esses dias ali dentro de casa? Ele conversava, vocês comiam, Ano Novo, eu ficava muito Feliz Ano Novo. Sozinha com a Júlia no quarto, com a Isabela no quarto. A outra filha ia ficava lá? Com a gente, ele ficava muito sozinho com ela, brincando na sala, eu com as minhas filhas no quarto, muito isolado, assim. Muito angustiante, muito. E conversando com a minha mãe, conversando com pessoas e todo mundo, olha, convence ele. Então é horrível, porque eu tive que fingir. Tá assim, tudo bem. Uma normalidade. Uma normalidade. Você não dormia, né? Porque à noite ele vai atacar. De jeito nenhum. Não. E aí você vai lá, tem assistente social. Aí eu fui assistente social, contei pra assistente social o que tinha acontecido. Ela falou assim: peraí. Na verdade, pra enfermeira. Aí a enfermeira contou, falou: eu preciso chamar assistente social. Aí naquele momento eu falei: não quero, pelo amor de Deus, porque eu não queria mesmo contar. Eu simplesmente me abri. E aí chamou, ela falou assim: olha, quando se trata de proteção de criança, a gente não tem como não fazer nada. Eu preciso fazer isso. Eu falei: bom, tudo bem. Enfim, tá feito. Aí ela chamou, me colocaram em várias salas diferentes pra contar a mesma coisa pra diversas pessoas diferentes, de diversas formas. Aquilo durou o dia inteiro. Chamaram a polícia veio até lá, até o local. E ali me pediram o endereço dele, o nome dele. Quando descobriram que ele era quem ele era, não é que ele era nenhuma pessoa perguntar, ele era uma pessoa importante, não era uma pessoa importante, mas ele era uma pessoa muito conhecida na cidade pequena, chefe de segurança de uma boate, uma das mais famosas da cidade. É uma cidade onde não tem quase nenhuma ocorrência policial. A todas as ocorrências policiais da cidade eram da boate. E era ele que se comunicava com a polícia, era assim, então ele era como se fosse polícia.
Era ele que sempre estava na delegacia, levando as pessoas, fazendo as coisas, então todo mundo conhecia. E ali, naquele momento, decidiram que não iriam fazer absolutamente nada, mas que iriam no trabalho dele para questioná-lo sobre o que tinha acontecido e que eu seria liberada. Eu falei assim, tá, mas como assim? Porque eu me senti ali numa situação que eu estaria completamente vulnerável. Claro. Como assim? Vocês vão lá, vão perguntar pra ele e ele vai voltar pra casa e a gente vai chegar em casa e vai assistir Netflix? É. Ele vai chegar em casa e vai fazer o quê comigo, com as crianças? Eu sozinha com as minhas filhas dentro de casa. Eu falei, não, mas eles falaram assim, a gente não pode prendê-lo porque não tem nenhuma situação em flagrante, não tem nenhuma comprovação de fato do que aconteceu. E é isso que vai acontecer. Então eu implorei, eu falei assim, eu tô com muito medo, eu preciso ir pra casa, eu preciso ir pro Brasil. Expliquei a situação do passaporte, expliquei tudo. Concordaram. Falaram, nossa, então tudo bem, a gente não aborda ele hoje, você vai pro Brasil em segurança com suas filhas e aí a gente chama ele pra conversar. Foi isso que aconteceu. Embarquei pro Brasil, vim pro Brasil. Peraí, antes de você